Reportagem sempre presente, a melhor transmissão, análise e comentários super embasados e narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada, palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19-3294-2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 36 minutos. Muito bom dia, uma excelente sexta-feira para você que está conosco na Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou até agora com o Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison, com Léo Gaspar Mota. E amanhã tem reapresentação a partir das 10 da manhã aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje, edição de 19 de dezembro de 2025, encerrando a última semana 100% útil do ano, porque quarta-feira que vem já é dia 24 de dezembro, na outra quarta, dia 31 de dezembro, e aí, feliz ano novo, feliz 2026. E para essa edição do Manhã Bandeirantes, eu conto com a sua mensagem, a sua participação pelo nosso DDD 19 97102 1493. 19 97102 1493. Nós vamos juntos aqui na Rádio Bandeirantes Campinas até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique traz o Nossa Área, o noticiário esportivo com destaque para o futebol de Campinas e região, interior paulista, e meio-dia tem a edição nacional do Nossa Área com o Elia Júnior e a preparação para a grande final da Copa do Brasil. É nesse domingo com transmissão da Rádio Bandeirantes. A partir das 6h30 da noite tem Vasco da Gama e Corinthians. Primeiro jogo 0-0 na Neoquímica Arena. Agora não tem vantagem para ninguém. Qualquer empate a partir das 6 da noite esse jogo. Qualquer empate leva a disputa para os pênaltis. Quem vencer leva para casa um dos mais importantes troféus do nosso futebol. A equipe técnica do Manhã Bandeirantes está a postos. Edson Freitas na mesa de som, com o Lucas Pessoa na central técnica, com o Alan Zanelato e a coordenação técnica do Gil Kleber. Às 10h38, obrigado a você que está conosco pelo FM 85.7, pelo aplicativo Bandplay, pelo portal bandmulti.com.br e você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Um giro rápido pelas estradas que cortam o nosso interior paulista, porque nesses últimos dias a vida do motorista tem sido mais tranquila.
Poucos são os pontos de lentidão e nesse momento não seria diferente. Tanto na rodovia Anhanguera quanto na rodovia dos Bandeirantes, o motorista faz uma boa viagem sentido capital ou também no sentido interior, sem pontos de lentidão e sem problemas sinalizados pela concessionária. O mesmo vale para a SP-101, a Campinas Montemor. O mesmo vale para a Campinas Mogi, a SP-340. O trânsito vai fluindo bem neste momento. E a informação que nós temos agora da rodovia Dom Pedro I, do corredor Dom Pedro, é que não há pontos de lentidão nesta manhã. Semana que vem, Natal, começa uma movimentação mais intensa nas estradas, normalmente sentido interior paulista, e na outra semana do Ano Novo, aí o congestionamento maior é sentido litoral norte, sentido litoral sul. Nos próximos dias, a Rádio Bandeirantes Campinas vai prestar serviços também ao motorista que está na estrada, já pensando nas festas de fim de ano, já se preparando para curtir a chegada de 2026. Às 10 horas e 40 minutos, mas antes ainda temos um final de semana para chamar de nosso. Ainda dentro de 2025, final de semana que marca a chegada do verão. A estação do ano mais quente começa no próximo domingo, mas o calor já começou antes. Termômetros nesse momento, segundo o CEPAGRE da Unicamp, marcando em Campinas 26 graus e meio. A mínima hoje foi de 20, logo cedinho, quando geralmente nós sentimos frio, hoje já estava fazendo 20 graus na cidade. A umidade relativa do ar está alta, em 73%, e o vento está fraquinho, 8 km por hora, o que diminui aquela refrescância, aquela sensação da temperatura estar um pouco mais amena. Nath Luquezzi, muito bom dia, boa sexta-feira para você. Boa sexta-feira a nós, bom dia Heitor, bom dia você ouvinte. Vamos falar um pouquinho que hoje realmente o tempo deve ser abafado, tudo isso por conta do afastamento da frente fria que estava atuando sobre o estado. Na retaguarda dela, a gente tem um sistema de alta pressão no sul do país. Esse sistema é o que deixa o tempo firme, espalhando assim as instabilidades e impedindo a formação de chuvas. Mas tem um porém. Quando ele está no continente, aí sim ele seca totalmente. Mas no nosso caso, ele está em alto mar e aí ele acaba espalhando nebulosidade. E por isso, ainda assim, temos risco de chuva para hoje e amanhã. Hoje o sol aparece entre a abertura ao longo do dia, principalmente à tarde, favorecendo a elevação gradual das temperaturas e a máxima pode chegar hoje 28 graus. Já que a gente tem bastante calor, mais alta umidade, pronto, combinação para a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas ao longo do dia, mas é aquela chuva ali no final da tarde se acontecer. As instabilidades podem vir acompanhadas de raio, rajadas de ventos, mas não há expectativas de volumes elevados de chuva não, ou acumulados significativos. Até amanhã, sim, podemos ter chuva, nada muito expressivo, mas no domingo o tempo fica firme, o calor com máxima de 31 graus, pra gente receber aí o primeiro dia do verão, que vale lembrar, começa domingo, dia 21, meio-dia e 3, e deve ser de chuvas, o verão, né, desse ano deve ser de chuvas aí um pouco abaixo da média e de temperaturas mais altas do que o normal. Mas eu trago esse balanço para você segunda-feira de como será o nosso verão 2025-2026. 10h42, a comissão processante na Câmara Municipal de Campinas, que apura a possível quebra de decoro do vereador Otto Alejandro, do PL, está reunida neste momento para decidir se a denúncia contra o parlamentar será arquivada ou seguirá sendo analisada. Se a comissão definir pelo prosseguimento da apuração, os trabalhos continuam. No caso da escolha pelo arquivamento, termina tudo hoje. A decisão terá que ser aprovada em plenário numa sessão extraordinária a ser marcada posteriormente. Nas vésperas do Natal, a Câmara Municipal vai decidir se investiga ou não o vereador Otto Alejandro. Pedido que foi protocolado por Adriano Vieira Novo, e no documento ele relata que o parlamentar foi denunciado pela namorada no dia 10 de novembro por crimes de violência doméstica, ameaça, injúria e dano. Adriano ainda acusa o vereador de danificar o vidro traseiro de um ônibus de viagem em 13 de julho deste ano. Importante reforçar, a denúncia foi feita com base, primeiro, em vídeos que circularam lá no mês de julho, em depoimentos feitos também por pessoas que viram essa cena de violência, e no caso da agressão contra a namorada, por um boletim de ocorrência elaborado por ela na Delegacia de Defesa da Mulher. Não são os únicos casos em que o vereador está envolvido. Imagens de circuito de monitoramento divulgadas na
terça-feira, dia 18 de novembro, mostram Otto Alejandro ofendendo e ameaçando uma porteira, mulher. Nas imagens, ele chama a trabalhadora de assalariada, demônio e sapatona. Na tribuna da Câmara, Otto Alejandro negou as acusações, negou a agressão, disse que a namorada retirou a queixa e afirmou que não atirou nenhum objeto em ônibus. Comissão processante é formada pela presidente Fernanda Souto, vereadora do PSOL, pelo relator Eduardo Magoga, vereador do Podemos, e tem como terceiro integrante Guilherme Teixeira, parlamentar do PL. A presidente da casa, presidente da comissão, vereadora Fernanda Souto, é quem está falando neste momento e nós vamos ao vivo acompanhar um trecho direto da Câmara Municipal de Campinas. Por finalidade, a apuração completa, objetiva e imparcial dos fatos, assegurando simultaneamente a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Esses princípios de natureza constitucional exigem que a apuração seja conduzida de forma exauriente, com a coleta de análise de todos os elementos probatórios pertinentes. A fase de instrução probatória constitui etapa indispensável ao processo regular da comissão processante, pois é nela que se viabiliza a produção de provas documentais e testemunhais, aptas a esclarecer os fatos sobre a apuração. A supressão ou esvaziamento dessa fase inevitavelmente compromete a formação do convencimento da comissão e da autoridade julgadora, além de fragilizar a legitimidade do ato julgador final. O encerramento precoce da comissão, sem a devida instrução probatória, pode resultar em conclusão baseada em juízo meramente preliminar ou insuficientemente fundamentado, o que contraria os princípios da verdade material e da motivação dos atos administrativos. Ademais, o encerramento sem indispensável instrução probatória pode ensejar nulidades futuras por deficiência na apuração dos fatos, bem como o desvirtuamento da decisão do plenário da Câmara, que deliberou de forma unânime para a instalação e formação da comissão processante em questão. No que se refere à prova emprestada, é evidente que todo material probatório esteja devidamente encartado no procedimento da comissão processante para que constitua parte dos autos. É fato que o procedimento no âmbito da comissão processante ainda se encontra desprovido dos elementos de prova, visto que o inciso 3 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201 de 67 normaliza que a produção de provas inicia-se após a apresentação da defesa prévia e decisão pelo prosseguimento da comissão processante, como se constata. Vou ler o inciso 3 do artigo 5º. Recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro em 5 dias, notificando o denunciado com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de 10 dias, a presente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretende produzir e arrole testemunhas, até o máximo de 10. Se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital, publicado 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro em 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, nesse caso, será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Logo, a mera transposição de elementos probatórios de procedimento correcional número 01 de 2025 em curso na Corregedoria Legislativa para o parecer do senhor relator, sem o devido encarte e validação formal dos autos no âmbito da comissão processante, não poderá produzir os efeitos jurídicos pretendidos no parecer de arquivamento da denúncia, ainda não submetida ao crivo da instrução probatória na comissão processante. Dessa forma, a prova emprestada, para que possa ser legitimamente considerada, deve ser submetida à apreciação da comissão processante no curso da instrução probatória, permitindo-se às partes a análise, impugnação e eventual complementação probatória. A sua utilização direta como fundamento para a conclusão antecipada configura indevida supressão de instância instrutória. Ressalte-se ainda que não se revela adequada a discussão de mérito em sede preliminar ou em relatório parcial, especialmente antes da conclusão da fase instrutória. O exame do mérito deve ser reservado ao momento oportuno após a completa produção probatória, sob pena de comprometimento da imparcialidade de julgamento e de violação ao devido processo legal. Diante do exposto, opina-se pelo regular prosseguimento dos trabalhos da comissão processante, com a abertura e realização da fase de instrução probatória, garantindo-se a produção e o exame de todas as provas pertinentes, inclusive com a formal validação do uso de eventual prova emprestada. Entende-se ainda
que o encerramento antecipado da comissão e a análise prematura de mérito pelo relator comprometem a finalidade apuratória da comissão processante. É o parecer e eu voto pelo prosseguimento da comissão processante. Eu gostaria, nesse sentido também, de passar por alguns pontos que foram trazidos aqui pelo relatório. Sobre a inexistência de provas em decorrência de uma suposta retirada de denúncia, no caso da acusação de violência doméstica. Essa vereadora Fernanda Souto, ela está já repercutindo o relatório feito pelo vereador Eduardo Magoga, que é a favor do arquivamento da denúncia contra o vereador Otto Alejandro. Então, para a gente contextualizar o argumento do relator, nós vamos trazer um trecho recuperado, porque essa reunião começou por volta das 10 horas da manhã e o vereador Eduardo Magoga, do Podemos, ele trouxe os seguintes argumentos que a gente vai compartilhar com você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Punibilidade. Inciso 4º, pela prescrição, decadência ou perampição. Inciso 5º, pela renúncia do direito de queixa ou perdão do ofendido nos crimes de ação privada. A extinção da punibilidade pela renúncia ou decadência do direito de representação retira qualquer suporte para a alegação de quebra de decoro parlamentar quanto a esse quesito, uma vez que a própria esfera criminal reconheceu a ausência de condição de procedibilidade e encerrou o caso sem imputação de culpa. Falece a esta comissão processante o substrato fático necessário para punir o parlamentar por conduta que o Judiciário e o Ministério Público consideram superada e arquivada. 6º, da conclusão final. Após o exame exauriente do acervo probatório e dos fundamentos de direito aplicável ao rito de Decreto-Lei 201/67, esta comissão opina pelo arquivamento do presente feito, fundamentando-se nos seguintes pilares de direito. Primeiro, da ausência de suporte fático, oitiva da depoente. A decisão do arquivamento guarda estrita consonância com a oitiva da depoente realizada em 15/12/2025, ocasião em que esta negou expressamente ter sofrido qualquer tipo de ameaça ou agressão. No direito administrativo, vigora o princípio da verdade material. E na ausência de elementos que confirmem a materialidade da infração, a presunção de inocência deve prevalecer, de acordo com o artigo 386, inciso 7º do Código do Processo Penal. Artigo 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça, inciso 7º, não existir prova insuficiente para a condenação. Segundo, da primazia das decisões judiciais e independência das instâncias. A presente decisão pauta-se primordialmente no respeito às decisões judiciais proferidas sobre a matéria. É necessário reconhecer que a justiça criminal detém exclusividade técnica e constitucional para a apuração de ilícitos penais, enquanto esta esfera administrativa avalia a conduta funcional, a verificação de crimes de agressão. O vereador Eduardo Magoga. Então vamos lá. A Câmara Municipal de Campinas se reuniu hoje, está reunida ainda na comissão processante para apurar os atos contra o vereador Otto Alejandro, acusado por uma namorada de agredir física e verbalmente essa mulher dentro de um apartamento no centro de Campinas, e para também analisar outras condutas, como discussão com guarda municipal, pedra atirada contra um motorista dentro de um ônibus, cenas de grosseria e ofensas contra uma mulher que trabalha numa portaria. A comissão processante acaba de ser arquivada. O relatório do vereador Eduardo Magoga, do Podemos, indica que não há elementos para que a Câmara investigue um colega parlamentar diante dessas denúncias.
O vereador Guilherme Teixeira, do PL, já demonstrou que é favorável ao relatório, ou seja, favorável ao arquivamento. O único voto que se encaminha para ser contrário é da presidente e única mulher da comissão processante, Fernanda Souto, parlamentar do PSOL. Vamos ouvir mais um trechinho dela ao vivo agora, porque é o parecer final de uma comissão que vai ser encerrada nas próximas horas, sem que nenhum depoimento seja prestado, a não ser um texto enviado pelo próprio vereador, escrito por advogados, e que convenceu os colegas parlamentares de que ele não precisa ser investigado na Câmara Municipal. Nós temos esse material. Então, é necessário, no meu entendimento, que a gente possa fazer o trabalho da comissão, ser o trabalho de investigação, de apuração e, inclusive, convidar para ouvir os envolvidos no dia desse horrível que foram rolados no rol de testemunhas no período correto. E eles estão nesse processo. Então, poderíamos prosseguir e convidar essas testemunhas para que viessem relatar exatamente o que aconteceu naquele dia. Então, o simples fato de não ter uma responsabilização penal não se justifica como argumentação para o arquivamento dessa denúncia. E aí também reforçar que existe uma independência entre a esfera administrativa e a esfera penal e, portanto, nós não podemos nos firmar nessa argumentação trazida pelo relatório do relator Eduardo Magoga. Bom, também gostaria de colocar uma outra questão. Existe um processo em andamento na Corregedoria da Câmara, que foi assinado por alguns vereadores dessa casa. Esse processo na Corregedoria da Câmara, que tem também como denunciado o vereador Otto Alejandro, além da questão da denúncia da violência doméstica, da acusação de agressão ao motorista de ônibus, da depredação do patrimônio público, consta também outras acusações, como, por exemplo, ameaça a servidores públicos da Guarda Municipal, perturbação ali da ordem. E aí eu gostaria de dizer que as questões caminham por regimentos diferentes. A comissão processante, ela tem um funcionamento, uma forma de trabalhar, e a corregedoria tem uma forma independente, pode conduzir as suas investigações de forma independente. O fato de você ter uma produção de provas numa comissão não invalida o prosseguimento de trabalho da outra comissão. Elas são completamente independentes. E no ponto que foi colocado do relator, em que a testemunha, que seria a companheira que denunciou a agressão, que foi arrolada como testemunha e prestou depoimento na corregedoria, eu gostaria de ressaltar que esse é um procedimento legítimo, está mesmo dentro do funcionamento da corregedoria, está dentro das linhas legais e isso não tem problema nenhum. Porém, a comissão processante, ela pode requisitar a prova emprestada e pode encartar essas provas requisitadas, mas até o momento, essa realidade material, ela não existe. Essa informação, portanto, da vereadora Fernanda Souto, presidente da comissão processante, que, claro, fica dependendo dos demais colegas. Então, lembrando, são 3 vereadores sorteados para a comissão processante. Já houve, no dia da votação pela abertura da comissão processante, todo um burburinho pelo fato da única vereadora mulher não ser colocada nem como presidente nem como relatora. E aí, quando as denúncias começaram a vir a público, inclusive com uma fala muito forte da vereadora Débora Palermo, que é do PL, o mesmo partido de Otto Alejandro, aí eles perceberam a falta de bom senso que seria deixar a única mulher da comissão processante de fora de um cargo, seja de presidência, seja de relatoria, para dar continuidade ao trabalho de investigar um vereador acusado de agredir uma mulher. Aí colocaram a Fernanda Souto como presidente da comissão. Só que o relatório pede o arquivamento antes mesmo de qualquer sessão ser aberta com o depoimento da vítima, de testemunha, do vereador. A simples resposta dele, o entendimento do vereador Eduardo Magoga de que não há um inquérito policial e não há uma condenação que leve
a Câmara a investigar o comportamento, a postura, são suficientes para a comissão processante acabar por si só. O que a gente vê na Câmara Municipal de Campinas é uma tentativa de achar que o povo não está observando nada do que acontece nos gabinetes, no plenário. E aqui não é condenação ao vereador Otto Alejandro, aqui não é apontar o dedo para quem tem que ser investigado pela DDM. Eu mantenho a minha opinião de quando a comissão processante foi cotada e depois votada e, consequentemente, aberta. Os vereadores de Campinas, os 33, eles não têm a menor capacidade de julgar ou principalmente de investigar se Otto Alejandro agrediu ou não a namorada. Os parlamentares de Campinas não têm experiência técnica, jurídica, policial, investigativa para isso. Mas os vereadores de Campinas, eles têm obrigação de investigar a postura dos seus colegas. Isso se chama decoro parlamentar. Se um vereador quebra o decoro mais de uma vez, tem atitudes que não condizem com o que se espera de um representante público, é obrigação do parlamento, pelo menos, investigar. O que essa Câmara Municipal faz há alguns anos é o me engana que eu gosto. É o tapar o sol com a peneira. É o fingir que estamos fazendo, é a história do eu finjo que trabalho e vocês fingem que acreditam. Porque foi assim com o Zé Carlos, foi assim com o Vini Oliveira, foi assim com Mariana Conte, foi assim com o Otto Alejandro. Alguém surge com a informação, com o barulho, e esse barulho, ele não é analisado tecnicamente. Ele é analisado de acordo com o quanto aquele vereador consegue ter amigos dentro da casa. Os casos de Vini Oliveira e de Mariana Conte, no meu entendimento, não eram passíveis de abertura de comissão processante nem abertura de processo de impeachment. Vini Oliveira é o famoso foi com muita sede ao pote no primeiro dia de mandato. Mariana Conte fez algo que ela entende importante e que ela pediu licença para isso sem receber um centavo de salário naquele período em que ela estava ausente. Então são dois comportamentos que você pode concordar ou não concordar, mas caçar um mandato por conta disso é demais. No caso do vereador Zé Carlos, era o famoso batom na cueca. Todo mundo sabia que tinha uma irregularidade grande, que tinha um escândalo de corrupção, e quando o vereador teve o vazamento dele falando de própria boca que ele pedia propina, aí os vereadores se mexeram para abrir uma comissão processante. Abriram? Não, porque Zé Carlos renunciou no mesmo dia e os vereadores não precisaram sujar as mãos. É uma Câmara Municipal frouxa. São vereadores que não têm a capacidade de dar a cara a tapa. São parlamentares que querem se esconder o tempo todo. Se acreditam que o vereador Otto Alejandro não tem nenhum motivo para ser investigado, que não abrisse a comissão processante. Mas não, o que eles fazem? Qual que é a pressão hoje do povo? É abrir a comissão? Então vamos abrir a comissão. Lá na frente a gente derruba. Lá na frente a gente mata. Quando o assunto esfriar, quando a imprensa não estiver em cima, quando tiver uma reunião sem a presença do público, quando tiver na semana do Natal, que ninguém está prestando atenção no que acontece no meio político. Se acredita que o vereador Otto Alejandro tem que ser investigado, como foi dito no dia da abertura da comissão processante, não é um documento com uma resposta de um advogado que vai dizer, agora eu me convenci. Agora eu já estou certo de que ele não merece ser investigado. É manobra atrás de manobra em que os vereadores não se expõem. A gente só sabe o que os vereadores pensam sobre Bolsonaro, Lula, Irã, Iraque, Israel, Palestina. A gente não sabe o que os vereadores pensam aqui da cidade. Mas eles são vereadores eleitos para defender os interesses do povo de Campinas. Nós estamos vivendo um momento que ou a gente acompanha de perto essa Câmara Municipal e cobra do vereador que você votou, do vereador do seu bairro, do vereador da sua região, um posicionamento claro de dar a cara a tapa, ou eles vão ficar dando tapa na cara do campineiro toda semana. Se o vereador Otto Alejandro é julgado pelos seus pares, a gente pelo menos tem um posicionamento individual de cada um, como cada um está entendendo o caso. Ele vai ser investigado pela polícia, ele vai ser investigado pelos órgãos competentes. Mas a Câmara, mais uma vez, lava as mãos.
E o relator, vereador Eduardo Magoga, está falando ao vivo agora na TV Câmara. Nós vamos ouvir um trecho para entender um pouco mais sobre os argumentos para o arquivamento da comissão processante. A comissão votou por 2-1 para o arquivamento do relatório. Quais foram os critérios? Bom, os critérios foram pautados nas provas, né, nas substâncias das provas que foram apresentadas. Bem que as testemunhas já foram arroladas depois da abertura da comissão no dia aqui no plenário. E a própria denunciante do caso de agressão, ela já esteve aqui na corregedoria, ela já deu o depoimento dela, e o depoimento dela constou no nosso relatório, e ela deixou claro que tudo aquilo que foi apresentado na delegacia foi meramente para prejudicar o parlamentar, que nada daquilo tinha ocorrido. Ela só pediu a preservação da imagem dela, e ela também disse que ela não vai comparecer aqui em qualquer convocação pela comissão por questões de exposição à figura dela. Então, diante disso, diante de que ela mesma deixou claro que ela não precisava de medida protetiva, a comissão entende que esse já é um fato já resolvido e não teria o porquê de fazer uma convocação de uma pessoa que ela já deixou claro que não vai vir na comissão. E por si só ela já confessou que foi simplesmente feito aquele boletim de ocorrência na intenção de prejudicar o parlamentar e descaracterizou todo tipo de assédio moral, físico ou qualquer tipo de agressão. E no segundo caso, do ônibus que foi apresentado na CP, o próprio juiz já deu a sentença do arquivamento do caso, e a própria pessoa que dizem estar presente naquele conflito, o motorista do ônibus, ele também não quis seguir com a questão da investigação e da punição. Então, para a comissão processante, não há o que nós fazermos sem provas robustas. Então, nós submetemos ao plenário, é uma decisão do relatório pautadas em insuficiências de provas, mas nós vamos submeter ao plenário para que todos possam sim deliberar no dia da convocação para esta aprovação do relatório. Vereador, só relembrando, né, os dois votos foram o seu do próprio relator, né, e também do vereador Guilherme Teixeira? Isso, positivo, do relator e do Guilherme Teixeira, vereador Guilherme Teixeira. 2 votos, portanto, que encerraram a comissão processante. Esse, o relator Eduardo Magoga, vereador do Podemos, que fez o relatório pedindo o arquivamento da denúncia contra Otto Alejandro. Quero ouvir a sua opinião aqui no nosso Manhã Bandeirantes pelo 19971021493. 19971021493. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar de Campinas de uma outra forma. A Campinas dos eventos do final de semana, uma agenda cultural para você se programar para esse último fim de semana antes do Natal. O intervalo é rapidinho, na volta esses e outros assuntos para você aqui na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família pra sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 8 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes, Nath Luquez. Só relembrando, para quem tá chegando agora, final de semana, tem possibilidade de chuva aqui em Campinas, certo? Certo, só no sábado. Só no sábado. Por enquanto, só no sábado. No domingo, a princípio, tempo seco, mas
No sábado também tem algumas atividades. Estou falando isso para você se programar, não para desestimular nada, pelo contrário, mas para a gente saber como é que vai estar o fim de semana aqui, para começarmos a programar também as suas opções de lazer, as suas opções culturais, as suas opções de entretenimento. Vamos começar falando para os apaixonados por carros antigos. Domingo tem um evento na Estação Cultura chamada Feira Livre de Arte, Brechó e Tatu de tatuagem. E em conjunto com o Encontro de Carros Antigos. Conta pra gente mais detalhes sobre esse evento, Nath. Já anota o horário, porque a programação acontece das 11 da manhã até as 6 horas da tarde, com entrada gratuita e integra aí as ações culturais abertas ao público de Campinas. A feira reúne artistas, brechós, pequenos empreendedores da cidade, com ofertas de produtos autorais como moda, artesanato, acessórios, cerâmicas, ilustrações. É bom para quem ainda não deu tempo de comprar o presente de Natal, com certeza ali você vai encontrar. Nessa edição, o espaço conta também com o mercado de pulgas, vendas de discos de vinil e decoração temática de Natal, ampliando aí as opções para os visitantes ao longo do dia. Tem uma praça de alimentação gastronômica também, com diferentes tipos de alimentação, opções artesanais, alternativas veganas. A organização informa que o espaço é aberto à circulação de animais também de estimação, o chamado pet friendly, permitindo a participação de diversos públicos e de famílias. Aí, paralelamente a essa feira, o público pode acompanhar a exposição de carros antigos organizados pela Old School, com modelos clássicos que marcaram diferentes épocas da indústria automobilística. Os veículos ficam em exibição ao longo do evento, integrados aí à programação cultural da Estação Cultura. Você sabe que quando eu era criança, até adolescente, até começo da fase adulta, eu ouvia o termo mercado de pulga, eu não entendia o que era. Mercado de pulga é uma feira, um bazar ao ar livre que se vende ali artigos usados. É mais ou menos aquela feira que você tem na porta de casa para vender itens usados. Tem esse termo de mercado de pulga. E eu, criança ingênua, ficava imaginando a pessoa com um monte de pulga numa caixinha. Se abrir a caixa, vai pular pulga para todo lado. Bom, além do mercado de pulgas, tem essas outras atrações todas na Estação Cultura no próximo domingo. Mas claro que os eventos aqui nessa época do ano têm a cara do Natal. E amanhã o trem iluminado de Natal vai passar por Campinas. Conta pra gente que trem é esse, Nath Luquez? Saída a partir da Estação Cultura às 8 horas da noite, na Praça Marechal Floriano, no centro. O trem natalino será puxado por 2 locomotivas decoradas com luzes, projeções dos símbolos da data. A entrada é gratuita. Além de Campinas, o trem ainda passará por Valinhos, Vinhedo, Louveira e Jundiaí. E aí eles têm alguns cuidados com a segurança para você que vai até o evento. Manter ali uma distância segura, mínima de 15 metros da linha férrea antes, durante e depois da passagem do trem. Escolher um local seguro para registrar as fotos e vídeos e nunca tocar ou subir em qualquer locomotiva, vagão, mesmo que eles estejam parados. Para evitar acidentes, é bom manter a criançada sempre por perto e sob supervisão. 11 horas da manhã e mais 11 minutos, seguindo com o roteiro para este final de semana. A Caravela da Lagoa do Taquaral também está com cara natalina, Natália Luquez. Tá, já faz um tempo, desde o dia 12 e segue até o dia 24 de dezembro. A atração é gratuita, um dos principais cartões postais de Campinas, agora com uma decoração natalina especial que integra a programação Natal Caminho dos Sonhos 2025. Então ela tá com luzes, enfeites, caixas de presente, laços gigantes, um espaço temático colorido para fotos com Papai Noel e disponível aí para os visitantes ao lado da caravela, já que a visitação ao interior do espaço ainda segue suspensa por conta da manutenção. Conjuntos de luzes e adornos que também decora ali a entrada do Parque Taquaral e as árvores próximas também foram valorizando aí um projeto de luzes especiais que permite observar a caravela enfeitada mesmo que à distância. Respeito à história e aqueles que já se foram também é parte desse espírito natalino. E o Cemitério da Saudade, ele é um patrimônio histórico da cidade de Campinas. Amanhã tem evento também nesse local. Sim, é o projeto Saudade e Suas Vozes, nesse sábado, dia 20 de dezembro. A concentração para o passeio está marcada para as 4h45, com o início do trajeto aí programado para as 5 horas da tarde, 4h45 da tarde. O roteiro da visita aí abrange narrativas sobre personalidades de relevância histórica sepultadas ali no local, incluindo figuras como Francisco Glicério, Mário Gatti, Viana Bueno. O público terá acesso a informações biográficas e ao contexto de atuação desse
desses nomes na construção da cidade. Para garantir a segurança, a organização torna obrigatório o uso de calçados totalmente fechados por conta da presença da fauna ali no recinto e também a recomendação de calças compridas, agasalhos e repelente de insetos. É necessário fazer uma inscrição prévia através de um link que você encontra no próprio site da prefeitura, campinas.sp.gov.br, e ali o projeto ajuda você, né, o projeto faculta aos visitantes a entrega de doações voluntárias destinadas ao Banco de Alimentos de Campinas. Então, dia 20 de dezembro, amanhã, às 5 horas da tarde, lembrando que a concentração é um pouquinho antes, às 4h45. Dos shows aqui na cidade nesse final de semana, shows esses pagos, show esses em eventos patrocinados, tem Vanessa da Mata hoje com a apresentação da turnê Todas Elas. Não, isso foi semana passada, então. Tô bem da cabeça, Nath Luquezzi, graças a Deus. Eu vou trazer aqui certinho as apresentações desse final de semana. Teremos Chitãozinho Chororó. Chitãozinho Chororó aqui em Campinas? Chitãozinho Chororó aqui em Campinas, teremos outros shows, mas já a gente traz. Eu vou trazer já pra você, porque tem Chitãozinho Chororó, uma das atrações para este final de semana aqui na cidade de Campinas, e com uma programação que passa também por outros eventos. Chitãozinho Chororó é hoje à noite o show, às 10h30 da noite, no Royal Palm Hall. O show da turnê Chitãozinho Chororó, uma história de sucesso que traz os maiores sucessos, não só da dupla, mas da música sertaneja. Os ingressos variam entre R$190 e R$700. Também tem nesse final de semana aqui em Campinas, hoje, às 10 da noite, o show com MC Caco. Duvido que você conheça uma música de MC Caco. Eu acho que eu devo conhecer, mas eu não sei de nome. Dono de sucessos como Isis, Tempo e Etiqueta. A apresentação vai acontecer na Caos, que fica no Parque Taquaral, com ingressos a partir de R$50. Tem amanhã o musical Mamma Mia, inspirado nas canções do ABBA. E olha, é muito legal, é muito bacana ver a história de Dona, uma mulher que criou a filha sozinha e transformou um pequeno paraíso em um refúgio de vida, música e afeto. A apresentação vai acontecer no Teatro Municipal Castro Mendes, que fica na Vila Industrial, com ingressos a partir de R$100. Final de semana em Campinas, no domingo, tem também o Pagode do Léo, com show de Rodriguinho, Turma do Pagode. Vai acontecer no Bom Venon Eventos, que fica na Lix da Cunha, com ingressos a partir de R$50. Ainda para os fãs de Harry Potter, tem o espetáculo Hogwarts, a Escola de Magia, evento que acontece no Teatro Castro Mendes. Isso vai ficar mais pra frente, esse vai ser depois, mas a gente vai ficando de olho também nas atrações. Final de semana também tem espetáculo O Quebra-Nozes, Nath Luquezzi, que é aguardado aqui para a cidade de Campinas como um especial de fim de ano. E Quebra-Nozes é um dos maiores clássicos do balé, e a gente vai trazer também as informações, embora o que a gente saiba é que os ingressos já estão esgotados, né? Infelizmente, eu entrei hoje, inclusive, pra ver, mas vai ser... Mas a gente não sabe, né, no meio do caminho, se alguma coisa acontece. O espetáculo acontece hoje, amanhã e domingo, com horários... Amanhã eu sei que tem um horário matinê ali, às 4h30 da tarde. Vou pesquisar aqui e já trago pra vocês as informações. Olha, dia 19, hoje, às 8 horas da noite... Amanhã, às 4 da tarde, às 8 horas da noite, domingo, às 7 horas da noite, no Centro de Convivência Cultural de Campinas. Então é a reabertura do Teatro do Centro de Convivência com o espetáculo O Quebra-Nozes, Quebra-Nozes o Musical, apresentado com entrada gratuita e iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo através do Cult SP Pro. Escolas de Profissionais de Cultura e da Secretaria da Cultura e Turismo de Campinas. Em Vinhedo também, Nath Luquezzi, você estará presente nesse final de semana em um outro espetáculo que conta a história através da dança, através da arte, de um dos maiores comunicadores que o Brasil já teve, Abelardo Barbosa, o Chacrinha. Cassino do Chacrinha, da companhia Lili Rossetti, amanhã às 7h30 da noite no Teatro Silvia de Alencar. Então, quem quiser pode comprar os ingressos no Núcleo Lili Rossetti. No Instagram você encontra por lá também, 7h30 da noite. E para fechar, Valinhos tem nesse final de semana a inauguração do
Parque da Cidade. São 12 horas de programação gratuita e com espaço agora aberto para o público. Explica direitinho onde é que fica o Parque da Cidade, novidade na cidade de Valinhos, Nath. Boa, então as atividades já vão começar desde as 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, com uma cerimônia oficial também de inauguração marcada para as 9 horas da manhã. Teremos área esportiva, programação cultural. A inauguração do Parque da Cidade também marca a entrega do novo Parcão, espaço destinado à convivência entre cães e tutores. Pedalinhos, os pedalinhos também serão uma atividade gratuita das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Localização, o parque está localizado na Avenida Doutor Altino Gouveia, 878, Jardim Pinheiros, na área antiga do antigo Centro de Lazer do Trabalhador, o CLT, que passou agora por uma ampla revitalização e se consolida como um novo espaço público de convivência, lazer e integração para a população de Valinhos. Então, domingo, dia 21, atividades todas gratuitas, começa às 7 horas da manhã e segue assim até às 7 horas da noite. Agradecendo aqui a mensagem do nosso ouvinte, o Adriano Vermelho. Ele escreve pra gente o seguinte: já que hoje, sexta-feira, temos o Sextou Cultural da Nath Lucchesi, o Adriano disse que queria falar sobre Jim Caviezel, o ator que vai interpretar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele escreve: típico de obras de Hollywood criar heróis, mas para isso eles precisam de inimigos à altura. Aí que eu acho que a coisa pode degringolar, na opinião do Adriano, porque qualquer um citado de maneira pejorativa vai entrar na justiça e pode enroscar a exibição. Tudo isso seria resolvido se o, entre aspas, super escritor, redator, ator, ativista, pelego de direita, escreve o Adriano, responsável pela película O Mário Frias, disser que este filme é uma obra de ficção. O que, falemos sério, nada mais seria que a maior e talvez única verdade desta obra. Agradecendo também ao Marco Bedin, direto da cidade de Hortolândia, mandando mensagem pra gente, acompanhando esta edição do Manhã Bandeirantes, que vai para um último intervalo e na volta. Final de semana, além dos eventos culturais e esta sexta-feira também, além das atrações, tem trabalho de combate à dengue. Fique esperto, porque vai acontecer um mutirão hoje de arbovirose. Já estão equipes passando em alguns bairros. Se você estiver na lista, é importante abrir a casa, abrir o seu imóvel para as equipes fiscalizarem. A lista completa em instantes aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19 3500 1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 22 minutos. Tem mutirão de combate à dengue passando por bairros de Campinas, o 12º deste ano de 2025. E a Nath Lucchesi vai contar pra gente mais sobre esse trabalho.
São 16 bairros ao todo, né, Nath? Sim, são 16 bairros, casas e comércios ali da região devem abrir para visitação. As equipes atuam na eliminação de criadouros, orientam os moradores e retiram também resíduos que possam acumular água. Então vamos aos bairros atendidos nesse mutirão de hoje, sexta-feira, dia 19 de dezembro. Jardim São José, Jardim das Bandeiras, Jardim Santa Rita de Cássia, Jardim Santa Cruz, Parque Camboriú, Vila Lourdes, Jardim do Lago Continuação, Jardim do Lago 2, Residencial Carvalho de Moura, Jardim Estela, Jardim Icaraí, Jardim Noêmia, Jardim Iraci, Jardim Nossa Senhora de Lourdes, Parque Centenário e Gleba B. O ponto de encontro das equipes já foi, né, porque já está acontecendo, eles já estão na rua, no Centro Esportivo Educacional, localizado ali na rua Rodolfo Panoni, no Jardim São José. Portanto, se você mora em um desses bairros, atenção para as equipes que estão nas ruas, abra o portão e receba os profissionais que vão monitorar possíveis focos do criadouro do mosquito Aedes aegypti. 11h24, eu tenho reportagem com o Guilherme Selegato contando pra gente a descoberta de um esquema em que uma empresa era vítima de golpe pelos próprios funcionários. É a Operação Chargeback, desencadeada pela Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, e que começa com o que parecia ser um estorno normal e acabou sendo identificada uma grande malandragem na compra de aparelhos eletrônicos. Ação do DEIC investigando um possível prejuízo de 4 milhões de reais a fabricantes desses produtos. Guilherme Selegato conversou com o Dr. Luiz Fernando Dias de Oliveira e preparou essa reportagem para você. 11h24. Vamos colocar novamente na agulha, preparar o Guilherme Selegato para a reportagem. Isso, segue, Guilherme Selegato. Código e senhas de funcionários para conseguir adquirir os produtos da empresa. Pelo menos 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelos policiais da Delegacia de Investigações Gerais de Campinas. É que a gente tratou o caso até inicialmente como furto mediante fraude, tendo em vista que cada um dos colaboradores tinha direito a fazer compra de produtos com um certo desconto, e o que a empresa descobriu foi que, na verdade, esses dados foram usados de maneira indevida por terceiros que não faziam parte do quadro de colaboradores. Quando havia a contestação dessas compras por parte do colaborador, daí o nome da operação, eles identificavam que essa compra tinha sido feita de maneira fraudulenta e acabavam ressarcindo esse funcionário. Após os funcionários constatarem as compras feitas com suas senhas, a empresa arcava com um prejuízo, estimado em aproximadamente 4 milhões de reais. As diligências foram cumpridas na cidade de Hortolândia, nos locais apontados como principais destinatários das mercadorias. Até o momento, 4 pessoas foram presas. Aproximadamente 50 mil reais em produtos foram recuperados. Além dos eletrônicos, também foram apreendidas armas de fogo, munições e até garrafas de vinho contrabandeadas. Os presos vão responder pelos crimes de porte ilegal de arma, descaminho e receptação. Agora são 11h26. Quero dar um recado para você que está com a gente aqui na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025. O Plano Vital do Saúde e Beneficência é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, garante cobertura em outros hospitais de referência da região, como a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, garantindo uma rede ampla em Campinas e nas cidades vizinhas. O Plano Vital do Saúde e Beneficência ainda conta com diversas clínicas próprias espalhadas por Campinas e região, facilitando o acesso ao cuidado de saúde. Tem clínica na Avenida Andrade Neves, tem clínica na Rua Tiradentes, na região da Vila Itapura, e um grande diferencial: é um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa. Tudo isso por um preço acessível e que cabe no seu bolso. Para mais informações, entre em contato pelo telefone DDD 19 3500 1500. 3500
1500. Plano Vital do Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. Nath Luquezzi. Diga. Hoje é o último programa que nós fazemos antes do nosso plantão de Natal. Semana que vem, Edson Souza e Nath Luquezzi estarão aqui nesse estúdio levando o Manhã Bandeirantes para você na segunda e na terça-feira. Quarta, quinta e sexta, programação especial em rede com o Grupo Bandeirantes de Rádio. Na outra semana, estarei aqui fazendo companhia para você na segunda-feira, dia 29, na terça, dia 30, e o mesmo segue para os dias 31, 1 e 2 de janeiro com a programação especial em rede. Então, antes de mais nada, Nath Luquezzi, quero agradecer a você por esse ano de 2025, pela companhia, pela parceria de todos os dias. É um prazer todos os dias ter você conosco aqui nos nossos estúdios e tenho certeza que foi um grande reforço para o Grupo Bandeirantes, para a Rádio Bandeirantes Campinas, ter Nath Luquezzi aqui no Manhã Bandeirantes em 2025. Agradecer você também, a equipe, a todos os ouvintes que me acolheram neste ano e eu tenho aprendido muito aqui ao lado do Heitor, com vocês ouvintes. É muito bom estar aqui com vocês e espero que o ano que vem nós possamos estar juntos de novo, né? A partir do dia 5 de janeiro, aí a equipe completa, aí acabou a mamata. E hoje tem Band Mulher também. Band Mulher vai ter também as divisões de equipe nos plantões de Natal e Ano Novo. Então hoje, Band Mulher com equipe completa. Nath Luquezzi, Lari Lopes, Tiago Dantas na agenda cultural e com quais atrações? Hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades, sobre vitaminas e suplementação. Então a gente vai tirar todas as nossas dúvidas. Teremos música com um cantor aqui da nossa região, a nova geração do sertanejo, Pedro Hugo. E também teremos a nossa agenda cultural, além dos babados do mundo dos famosos. Então 1h30 eu espero você na tela da Band. Um ótimo Natal pra você e segunda-feira, Nath Luquezzi e Edson Souza aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. A todos nós, Feliz Natal a você e aos ouvintes. E eu quero agradecer a você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, por todos esses últimos meses, essas últimas semanas. A gente se encontra novamente antes do Ano Novo, mas não antes do Natal. Então que seja um período de muita paz, de muita luz, de encontros familiares, que seja mais do que confraternização, uma oportunidade a gente colocar todo pensamento em dia e colocar também a conversa com aqueles que a gente mais ama de uma maneira tranquila. Nada de brigar na ceia por causa de política e futebol, hein? Um ótimo final de semana, excelente Natal e continue na melhor, continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Luquezzi.